depois da peça seca, olha que fantástico, temos ainda mais pelinhos e mais brilhosos. E eu quero mostrar para vocês a importância de nós marcarmos onde inicia a reta e aonde inicia a curva. Isso porque, quando nós viramos a peça, observem que a marcação fica ao contrário. Isso porque nós trabalhamos com Barroco Decor Luxo do lado avesso, para que o direito fique com esse efeito fantástico. E aqui, aonde vamos iniciar a reta, era onde nós iniciaríamos do lado avesso a curva. Por isso que eu tirei todos os marcadores daqui. Nós vamos ficar apenas com estes dois marcadores, onde ele me indicava que eu estava iniciando a curva e onde ele me indicava onde eu estava iniciando a reta. Então, vamos lá. Agora, eu vou usar o Max Color Ballet. Vou fazer o nozinho inicial. E aqui, neste primeiro ponto, a gente vai iniciar a nossa reta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E aqui é importante que você tome o seguinte cuidado: esses pelinhos, para que eles não fiquem presos no fio que a gente vai trabalhar agora, desça ele assim, ó, com o auxílio da agulha, e vai trabalhando os pontos. Então, um ponto baixo para cada ponto de base. E eu já estou aproveitando, escondendo esse fiozinho inicial. Vou tirar esse marcador daqui e colocar no primeiro ponto baixo. Então, vou fazer aqui 35 pontos para darmos início à curva. Completei os 35 pontos baixos. Cheguei no marcador onde ele me indica que eu vou iniciar a curva. Então, faço aqui o primeiro ponto. E volto com o marcador. E lembrem que nós finalizamos a carreira anterior com 6 pontos entre os aumentos. Então, eu tenho aqui o primeiro, esta carreira nós vamos fazer 7 pontos entre os aumentos. Então, faça mais 6. Fiz os 7 pontos. Agora, o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E volte com o marcador. Eu vou voltar pelo seguinte: a próxima carreira, nós vamos fazer uma determinada sequência de pontos que pode esconder os aumentos. Por isso que eu vou voltar com o marcador, pelo menos esta e a próxima carreira, ok? Entre o primeiro e o segundo aumento, 7 pontos baixos. Completados os 7 pontos baixos, no próximo ponto, vamos fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E volta com o marcador. Entre o segundo e o terceiro aumento, 7 pontos baixos. Completados os 7 pontos baixos, no próximo ponto, faço o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E o marcador nele. Observe que eu coloco bem no meio do ponto. Agora, próximo aumento. Entre eles, 7 pontos baixos. Completados 7 pontos, no próximo, um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E um marcador nele. Estamos no quarto aumento. Do quarto para o quinto, 5 pontos baixos.
Opa, 7 pontos baixos. Me empolguei, falei quinto aumento e achei que eram 5 pontos, são 7 pontos baixos. Completados 7 pontos, um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e volta com o marcador. Agora vamos fazer o sexto aumento. E antes de chegar no aumento, 7 pontos baixos. E finaliza com o último aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e volta com o marcador. E observem que ficou certinho. Aqui eu vou iniciar a lateral. Tiro o marcador, faço o primeiro ponto. E agora, complete nesta lateral 35 pontos, assim como fizemos do lado de cá. E nesta curva, a mesma sequência de pontos que fizemos do lado de cá. Vou completar esta sequência e já volto com vocês. Ao final desta carreira, temos um total de 178 pontos. Para a próxima, que nós vamos iniciar agora, que é o ponto onda, nós precisamos de múltiplos de 4, ou seja, este número de pontos que nós temos, 178 dividido por 4, não dá uma conta exata. Então, o que a gente vai ter que fazer? Somar 2 pontos, porque quando nós dividimos 178 por 4, ele sobra 2 pontos. Então, vamos aumentar um ponto nesta lateral e um ponto nesta, e vai ficar tudo certinho. Ai, Márcia, mas nós vamos ter aumentos tanto deste lado quanto deste. Mesmo assim, quando a gente divide por 4, não dá uma conta exata. Então, vamos começar? Vou primeiro finalizar esta carreira aqui com um ponto baixíssimo. E subir 8 correntinhas. E pular, inicialmente, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. No quinto, fazer um ponto baixo. Vou aproximar um pouquinho mais a câmera. Pronto. Laça o fio e vira o trabalho. Nesta alcinha de 8 correntinhas, vamos fazer 10 meio pontos altos. O que é o meio ponto alto? Quando nós laçamos o fio, ficamos com 3 laçadinhas na agulha. Laça o fio novamente e passa por entre as 3 de uma vez. Ok? Então, faça aqui os 10 meio pontos altos. Fiz os 10 meio pontos altos, mas aqui não me sobraram as 3 correntinhas. Por que eu preciso das 3 correntinhas? Porque é o meu primeiro ponto alto. Então, a gente vai fazer o quê? Isso. E aqui na primeira correntinha, eu vou colocar o marcador, que me indica que é o meu primeiro ponto da minha reta, ou lateral, tá? Laça o fio e vira o trabalho. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos. De que forma? Aqui, ó, tá? 1, 2, 3, 4. Para ficar mais fácil, se você achar difícil fazer assim, ó, quando você deitar, segura os 10 meio pontos altos e complete os 4 pontos. Fiz aqui o primeiro, venho no próximo ponto. Olha, se você olhar por debaixo, ou melhor, passando por entre a alcinha, o ponto tá aqui, ó. Eu só estou segurando para que fique mais fácil de eu executar os pontos. 2, 3,
e 4. Ok? Olha, aqui por baixo temos os 4 pontos. 1, 2, 3, 4. A partir daqui, nós vamos fazer apenas 5 correntinhas. E pular 3 pontos de base. Sem contar onde nós prendemos esta alcinha aqui. Então, conte 1, 2, 3, no quarto, um ponto baixo. Laça o fio e vira o trabalho. E dentro desta alcinha de 5 correntinhas, 10 meio pontos altos. Fez um determinado número de pontos, não sobrou alcinha, empurra. Eu tenho aqui 6. Completei os 10 meio pontos altos, laço o fio e viro o trabalho de volta. E agora, vamos fazer 4 pontos, só que uma sequência um pouquinho diferente. Nós prendemos esta alcinha neste ponto aqui. Porém, quando nós formos fazer a próxima carreira, vai ficar faltando um ponto aqui, porque eu preenchi com esta alcinha aqui. Então, o que a gente vai fazer? Temos que ter aqui 4 pontos. O primeiro, a gente vai iniciar aqui onde nós prendemos esta alcinha anterior. Então, faço aqui o primeiro ponto. O segundo no próximo ponto. O terceiro no do ladinho. E o quarto no último ponto baixo. Desta forma, temos a mesma quantidade de pontos aqui, da que temos aqui embaixo. Vou fazer mais uma vez e aí, a partir desta próxima, você vai fazer até chegarmos na curva. Então, 5 correntinhas. E pule. 1, 2, 3, no quarto ponto, um ponto baixo. E lembrem que aqui, quando a gente for pular, a gente não vai contar este ponto aqui que a gente acabou de prender a alcinha anterior. Laça o fio e vira o trabalho. E 10 meio pontos altos na alcinha de 5 correntinhas. Laça o fio e vira o trabalho. O primeiro ponto alto que nós vamos fazer é onde prendemos a alcinha anterior, desta forma. E agora, mais um ponto alto para cada ponto de base. Completei o segundo. No próximo, o terceiro. E no último, o quarto. 5 correntinhas. Pule 3 de base, no quarto um ponto baixo e vai repetir toda a sequência que fizemos nestes 3 últimos, até chegarmos na curva onde eu volto com vocês. Eu voltei antes porque eu esqueci de dizer para vocês como é que a gente vai fazer o aumento na lateral. Então, vamos fazer neste daqui, ó. Fiz 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, a gente vai fazer esse aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Ao invés de eu pular 3 pontos de base, eu vou pular apenas 2. E no terceiro, fazer um ponto baixo. Laçar o fio, virar o trabalho e fazer os 10 meio pontos altos na alcinha de 5 correntinhas. Completei os 10 meio pontos altos, viro.
vou completar a sequência de 4, porém, eu só tenho 3 pontos aqui. Vou fazer o primeiro, onde eu prendi a alcinha anterior. No próximo, eu já posso fazer um aumento, então eu faço aqui 2 pontos, mas não há necessidade de marcar este aumento, ok? E no próximo, eu faço o outro ponto. Então, eu fico com 4 pontos altos da mesma forma que eu tenho que ficar nos demais. Porém, aumentei um ponto aqui para que a nossa conta dê exata. Vou seguir até chegar na curva e já volto com vocês. Completei aqui 8 pontos onda. E neste nono, o que acontece? No terceiro ponto, eu tenho aqui o marcador que me indica onde eu vou iniciar a curva. Faça a sequência da mesma forma que fizemos no demais. Só vai mudar quando chegarmos no aumento. Então, chegando aqui no aumento, eu volto com vocês. Completei mais 2 pontos ondas, coloquei o marcador onde me indicava o início da curva e cheguei aqui no primeiro aumento. 5 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3. Aqui eu tenho um aumento. Então, eu vou manter esse aumento e no próximo ponto vou fazer um ponto baixo. Laço o fio e vira a peça. 10 meio pontos altos. E deixo o marcador aqui. A gente só vai tirar o marcador quando a gente for completar os pontos. Completados os 10 meio pontos altos, laço o fio e viro o trabalho. E agora vamos fazer os 4 pontos e mais o aumento. Fiz o primeiro aqui, segundo no próximo, o terceiro no outro ponto, e chegamos onde temos o aumento. Tiro o marcador. E nesse caso, vamos ficar com 5 pontos. Faça aqui o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base e volta com, o marcador. Vamos fazer mais um. Pule 1, 2, 3, no quarto, um ponto baixo. Laça o fio e vira o trabalho, 10 meio pontos altos. Completados os 10 meio pontos altos, laço o fio e vira. E vamos completar aqui os 4 pontos altos. Cinco correntinhas. Pula 3 de base. 1, 2, 3. Vai cair exatamente em cima do aumento. Faz aqui o ponto baixo e não tira o marcador, tá? Laça o fio, vira o trabalho, 10 meio pontos altos. Laça o fio e vira. Aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma. Faz os 4 pontos. E o aumento nós vamos fazer no próximo, ok? Deixa o marcador aqui. 5 correntinhas.
E agora, como nós temos o marcador bem aqui, nós vamos pular apenas 2 pontos de base. Então, conta 1, 2, no terceiro, 1 ponto baixo. Laça o fio e vira. 10 meio pontos altos na alcinha de 5 correntinhas. E vira o trabalho. Aqui onde temos o marcador, tire e vamos fazer 2 pontos altos neste intervalinho aqui. Formando assim este aumento. E volta com o marcador entre os 2 pontos. E agora, complete os outros 2. E é desta forma que nós vamos trabalhar quando acontecer de termos a alcinha presa no aumento, tá? Vamos para o próximo. 5 correntinhas. Pula 3 de base, no quarto, 1 ponto baixo. Laça o fio e vira. 10 meio pontos altos. Aqui na curva vai ficar um pouco repetitivo, mas eu quero detalhar com vocês todas as hipóteses que nós vamos ter entre os aumentos, ok? Laça o fio e vira. Completa os pontos aqui normal, porque nós não temos o aumento. Cinco correntinhas. Aqui o aumento vai ficar bem no meio, então o que a gente vai fazer? Vai contar 1, 2, 3 e prender no próximo ponto com um ponto baixo. Laçar o fio e virar o trabalho. Laça e vira. Vamos completar os pontos. Primeiro, aqui. Segundo. E agora, onde temos o aumento. Completou o aumento, volta com o marcador. 5 correntinhas. Pula 3 de base, no quarto, 1 ponto baixo. Laça o fio e vira. 10 meio pontos altos. Laça e vira. E vamos completar os 4 pontos altos. Aqui normal, porque nós não temos nenhum aumento entre eles. Cinco correntinhas. Conta 1, 2, 3. O quarto ponto vai cair exatamente no aumento, como nós já tivemos em alguns deles aqui. Vira o trabalho e 10 meio pontos altos. Laça
e vira. Completa os 4 pontos altos. Cinco correntinhas. Como nós temos o aumento aqui, exatamente como nós fizemos, deixa eu ver onde foi. Aqui, nós vamos pular apenas 2 de base, exatamente como aconteceu aqui, ok? Porque nós já temos um ponto aqui. Então, conte 1, 2, no terceiro, um ponto baixo, laça o fio e vira o trabalho. Laça o fio e vira. Então, aqui temos um marcador, temos um aumento, faça 2 pontos altos no mesmo ponto. E coloque aqui o marcador. E mais 2 pontos, um para cada ponto de base da carreira anterior. Completamos assim os 4 pontos altos deste motivo. Cinco correntinhas. E aqui, vamos pular 1, 2, 3, no quarto, um ponto baixo. Vou fazer toda essa sequência e volto para fazermos esse aqui do aumento, para não ficar muito extenso, tá? Completei este para o próximo, 5 correntinhas. Vamos pular 1, vamos contar o aumento como sendo 2 pontos, então 1, 2, 3. No próximo, um ponto baixo, laça o fio, vira o trabalho, 10 meio pontos altos. Laça o fio e vira. Vamos completar agora os 4 pontos. O primeiro aqui, o segundo no próximo ponto, e no aumento, fazemos os próximos 2. E volta com o marcador. 5 correntinhas, vou fazer a sequência que vai ser normal e volto para fazermos o último do aumento, ok? Completei o penúltimo da curva, 5 correntinhas. Pulamos 1, 2, 3, o quarto ponto vai cair exatamente em cima do aumento. A partir daqui, você pode seguir fazendo a lateral, exatamente como trabalhamos do lado de cá, lembrando que temos que fazer um aumento, como fizemos aqui, ok? E na curva, todas as hipóteses que nós tínhamos de fazermos os aumentos nos motivos, nós já exploramos deste lado. Então, deste lado não vai ter nenhum segredo, ok? Assim como este último, que nós já trabalhamos por 2 vezes na curva. Então, assim como vocês, vou completar esta lateral, a curva, volto para finalizarmos esta carreira e darmos início à próxima. Completado o penúltimo motivo, agora vamos finalizar. Sobrou aqui um aumento. Trabalhe da seguinte forma: 5 correntinhas. Vamos contar o aumento como 2 pontos, então 1, 2. Nesse primeiro ponto, o terceiro, e neste próximo, o quarto.
Como nós vamos prender esta alcinha? Introduz a agulha aqui na base do ponto, desta forma, vai sair por cima desta alcinha. Então, deita esta alcinha e faça aqui o ponto baixo, ficando assim, ok? Laça o fio, vira o trabalho, 10 meio pontos altos. Laça o fio e vira. Primeiro ponto, nós vamos fazer aqui, onde prendemos a alcinha anterior. No aumento, 2 pontos. Devolve o marcador. E o quarto ponto será aqui, nessas 3 correntinhas, onde iniciamos e que fazem a vez de um ponto alto. Na terceira correntinha, finalize com um ponto baixíssimo, ficando assim. E esta próxima carreira, nós vamos trabalhar todinha em pontos baixos, da seguinte forma. Aqui onde fizemos o baixíssimo e subimos uma correntinha, faça um ponto baixo. E devolva o marcador. Deita o ponto onda para que possamos enxergar todos os pontos que temos aqui. Então, em cada um desses pontos ondas, temos 4 pontos. A menos que tenhamos feito alguns aumentos, vamos ter uma quantidade diferente. Então, trabalhe um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando no último ponto, para o próximo, deita o ponto onda e não pule este primeiro, ok? E vai trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. O próximo, deita o ponto onda, mais 4 pontos baixos. Opa! E assim a gente vai trabalhar por toda a lateral. Chegando na curva, eu volto com vocês. Na primeira carreira, após o decor luxo, nós iniciamos a curva com 7 pontos baixos entre os aumentos. Na carreira seguinte, onde fizemos o ponto onda, não contamos estes pontos, mas temos que ter aqui 8. E essa próxima serão 9. Fiz aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Está certinho. Tira o marcador e faça o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Entre o primeiro e o segundo aumento, 9 pontos baixos. Chegando no marcador, faça o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Para que a videoaula não fique muito longa e cansativa, nas curvas nós vamos trabalhar entre os aumentos 9 pontos baixos, já na lateral 36 pontos. Então, complete toda esta carreira
e eu volto para darmos início à próxima. Completado o último aumento, alongo o fio e corta. Alongo o restante do fio, passe na agulha de tapeçaria. Vou tirar esse marcador para facilitar o acabamento. Vai pular este primeiro ponto, ir para o próximo, passar a agulha por entre as duas alcinhas do ponto. Traz o fio de volta, vem nesse último ponto baixo, passa por esta alcinha e por esta deste primeiro ponto que a gente pulou. Ajusta o fio e completamos assim. Opa, deixa esse fiozinho daqui. O acabamento invisível. Vira a peça. Vamos trazer até a base. Uma vez na base, a gente vai passar por entre alguns pontos. Já é o suficiente. Podemos cortar o excesso. Com a cola pano, nós vamos selar este fiozinho. Vamos devolver o marcador onde temos o aumento. E no primeiro ponto. E é só aguardar o tempo de secagem da cola para darmos início à próxima carreira. E nesta próxima carreira, que também será de pontos baixos, vamos usar o Max Color Rosa Candy. Faço o nozinho inicial. Venha no primeiro ponto da lateral. E faça um ponto baixo, já escondendo o fiozinho inicial. Devolve o marcador nele. E vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base da carreira anterior. Vou completar a reta. Quando chegar na curva, eu volto com vocês. Completados os 36 pontos da lateral, chegamos na curva. Faço o primeiro ponto. Retorno o marcador. E o número de pontos que vamos ter entre os aumentos são 10 pontos baixos. Já fizemos um aqui, faça mais 9 até chegar no marcador. Chegando no aumento, tire o marcador. Faço o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e retorne com o marcador. Então, a distribuição de pontos nessa carreira será 36 nas laterais e nas curvas teremos 10 pontos baixos entre os aumentos. Mais uma vez, me desculpem se eu estou sendo assim bastante detalhista, é porque eu quero que todos tenham condições de fazer o tapete Esperança, desde o menos experiente ao mais experiente, tá bem? E ao final desta carreira, corto o fio e faça o mesmo acabamento que eu ensinei para vocês na carreira anterior. E eu volto para darmos sequência à próxima carreira. As próximas 3 carreiras, voltamos a trabalhar com o Max Color Balé. Faço o nozinho inicial, lace o fio. Neste primeiro ponto, tire o marcador.
E laçando a alcinha de trás do ponto, faça um ponto alto. Aqui, se você está acostumado a iniciar com um ponto baixo e 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto, não tem problema, ok? E aqui eu também já vou aproveitar e esconder esse fiozinho inicial. Vai para o próximo ponto, também laçando a alcinha de trás e complete um ponto alto. E eu vou colocar aqui, na verdade, devolver o marcador para o primeiro ponto. E vai trabalhar sempre laçando a alcinha de trás, um ponto alto para cada ponto de base. Chegando na curva, eu volto com vocês. Completados os 36 pontos da lateral, chegamos na curva, onde vamos trabalhar entre os aumentos 11 pontos altos, que na carreira anterior foram 10. Então, tire o marcador do primeiro ponto, complete o ponto alto, devolva o marcador e faça mais 10 pontos altos. Sempre laçando a alcinha de trás do ponto. Completados 11 pontos altos, vamos fazer o aumento. E desta vez, o aumento vai ser sempre no segundo ponto. Laçando a alcinha de trás, faça 2 pontos altos no mesmo ponto de base e volte com o marcador. Então, nesta carreira, continuamos a trabalhar 36 pontos nas laterais. Já na curva, entre os aumentos, vamos trabalhar 11 pontos altos, sempre laçando a alcinha de trás. Vou completar a minha carreira e volto para darmos sequência à próxima. E finalize a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Porém, nós vamos laçar esta alcinha do ponto e mais esta que fica logo abaixo. Desta forma. Pode pegar mais uma alcinha aqui. Assim, ok? E faça o ponto baixíssimo. 2 correntinhas. Por que que eu estou laçando essas 2 alcinhas? Olha, a gente sempre vai laçar essa de trás do ponto e mais esta que fica logo abaixo. Porque à medida que você vai trabalhando os pontos, se você laçar só esta alcinha de trás, ele forma um buraquinho aqui. Esteticamente não fica legal. E desta forma que eu vou ensinar para vocês, fica perfeito, ok? Então, fiz aqui as 2 correntinhas, vou voltar no mesmo ponto, também laçando as 2 alcinhas e fazer mais um ponto alto. Desta forma, o nosso trabalho não fica com uma cicatriz tão visível, ok? E volte com o marcador. Então, todas as carreiras que nós formos fazer, vamos terminar e iniciar desta forma. Laça o fio, a alcinha de trás do ponto e mais a que fica abaixo. E complete o ponto alto. Novamente, alcinha de trás e mais esta que fica abaixo. Olha como ele fica mais bonito e mais fechadinho. Eu vou fazer laçando apenas a alcinha de trás. Vocês vão ver a diferença. Olha. Aqui nesses 3 pontos ele fica bem fechadinho. Já nesses daqui, você consegue enxergar o buraquinho do ponto. Se a sua laçadinha tá folgada, vai aparecer ainda mais. E esteticamente não fica bonito, mas se você preferir fazer desta forma, apenas laçando esta alcinha de trás, não tem problema. Eu vou laçar estas 2. E siga trabalhando desta forma até chegar na curva, onde eu volto com vocês. Completados os 36 pontos, chegamos na curva.
tire o marcador, faça o primeiro ponto, devolve o marcador e mais 11 pontos, porque nesta carreira nós vamos trabalhar 12 pontos altos entre os aumentos. Como fizemos o primeiro aqui, complete mais 11. Chegamos no marcador, vamos fazer o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E mesmo fazendo 2 pontos, no mesmo ponto só laçando a alcinha de trás, olha como ele fica perfeitinho. Se você fizer laçando só uma das alcinhas do ponto, que é só essa daqui de cima do ponto alto, observe quando você faz o aumento, como ele fica marcado. Opa, olha. Parece mais o buraquinho. Por isso que a gente vai fazer laçando estas 2 alcinhas do ponto. E volte com o marcador. Nesta carreira e na próxima, vamos trabalhar apenas pontos altos sobre pontos altos e aumento sobre aumento na curva. Então, trabalhe esta carreira na curva fazendo 12 pontos altos entre os aumentos e na terceira carreira com o fio balé, nós vamos trabalhar 13 pontos altos entre os aumentos. Ao final da terceira carreira com o fio balé, corte o fio e arremate, porque a próxima vamos voltar com o rosa candy. Como eu disse anteriormente, nesta carreira vamos utilizar o Max Color rosa candy. Faça o nozinho inicial, tire o marcador do primeiro ponto e laçando as 2 alcinhas de trás deste primeiro ponto, vamos fazer um ponto baixo. Eu já vou aproveitar e esconder esse fiozinho inicial. Vou ajustar. E vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, sempre laçando as 2 alcinhas de trás do ponto. Esse fiozinho inicial já podemos cortar. Siga trabalhando 36 pontos na lateral. Quando chegar na curva, eu volto com vocês. Completada a lateral, na curva vamos trabalhar 14 pontos baixos entre os aumentos. Então, faça aqui o primeiro, volte com o marcador e faça mais 13 pontos baixos. E agora o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Devolva o marcador. Complete esta carreira fazendo nas curvas 14 pontos baixos entre os aumentos e na lateral 36 pontos baixos. Ao final desta carreira, corte o fio e arremate, porque as próximas 3 usaremos o Decor Luxo Rosa Candy. Vou completar a minha carreira e já volto com vocês. Como nas próximas 3 carreiras voltaremos a trabalhar com Decor Luxo, eu retirei os marcadores da curva para a gente trabalhar exatamente como trabalhamos quando saímos do Decor Luxo para o Max Color. Vou deixar apenas as marcações nas retas. Então, vire o seu tapete do lado avesso. Faça o nozinho inicial.
laça o fio e a partir desse primeiro ponto, onde temos aqui o marcador, vamos iniciar uma sequência de 36 pontos altos na reta. Vou voltar aqui com o marcador. E na curva, essa última carreira que nós trabalhamos com o rosa candy, fizemos 14 pontos altos entre os aumentos. Nesta, faremos 15. Então, vamos lá. Completem os 36 pontos altos e eu volto para darmos sequência à curva. Completados os 36 pontos altos da lateral, chegamos na curva. Faça o primeiro ponto. Coloque o marcador e mais uma sequência de 14 pontos altos, totalizando os 15 que vamos fazer entre os aumentos. Completados os 15 pontos, no próximo faça um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base e volte com o marcador. 15 pontos altos. Completados os 15 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Completado o aumento, volte com o marcador. E, entre os aumentos, 15 pontos altos. Completados os 15 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Completou o aumento, volte com o marcador. Já fizemos 3 aumentos, agora 15 pontos altos. Completados os 15 pontos altos, faremos o quarto aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base e coloque o marcador nele. Entre o quarto e o quinto aumento, 15 pontos altos. Completados os 15 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E volte com o marcador. Agora, entre o quinto e o último aumento, 15 pontos altos. Completados 15 pontos, um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto
de base, coloque o marcador e completamos assim a curva. A partir daqui, dê sequência distribuindo os pontos da seguinte forma: 36 pontos altos nesta lateral, assim como trabalhamos aqui, e nesta curva, distribua a mesma sequência de pontos que fizemos deste lado. Como eu já expliquei detalhadamente para vocês como trabalha na curva fazendo os aumentos, você vai seguir fazendo mais 2 carreiras, sendo que na lateral é ponto alto sobre ponto alto, na curva onde temos aumento faz aumento sobre aumento, e esta carreira nós temos 15 pontos altos entre os aumentos. Na segunda serão 16, na terceira 17. E ao final da terceira carreira, corte o fio e arremate, porque a partir daí vamos dar sequência ao bico de acabamento. E antes eu vou dar orientações novamente de como você fazer a blocagem nessas 3 carreiras com o Decor Luxo. Vou completar as minhas carreiras e volto para darmos sequência ao bico de acabamento. Ao final das 3 carreiras, a nossa peça ficará assim. E você vai ter a sensação de que a peça vai ficar embabadada, porém ela não vai. Agora nós vamos escovar a peça, assim como nós fizemos na parte central. E quando você começar a escovar, vai segurando a peça assim, tá? Como eu estou segurando. Você vai perceber de que ela vai tomar forma e vai ficar certinha, ok? Olha aqui como ela já está tomando forma. É só você pentear da mesma forma que fizemos aqui. Penteie bastante em várias direções. Segure a peça dessa forma, como eu estou fazendo, para que você não deforme a sua peça, tá? Então, você vai pentear da mesma forma que fizemos aqui na parte central e vai fazer a blocagem. Espirrar bastante água com amaciante, deixar a peça bem umedecida e depois passar o ferro. Se a peça molhar na parte onde tem o Barroco Max Color, não tem o menor problema, porque o Barroco Max Color ele é 100% algodão, não vai ter nenhuma, não vai danificar a sua peça, tá? Então, continue escovando, ó, o pouquinho que eu escovei, ela já tomou forma, tá vendo? E aqui na parte da curva, a mesma coisa. À medida que você vai escovando, ela vai assentando, vamos dizer assim, né? Ela vai tomando forma e fica super bonito. Olha, tá vendo como ela já baixou aqui? E aqui vai ser a mesma coisa, olha. Ela vai ficar retinha. Isso vai acontecer na sua peça como um todo. Então, vou fazer a minha escovação para tirar os pelinhos da trama do fio. Vou fazer a blocagem e volto para darmos sequência ao bico de acabamento. Para esta carreira, vamos utilizar o Max Color Balé. Faço o nozinho inicial. Tirar o marcador desse primeiro ponto. Eu vou aproximar um pouquinho mais a câmera. E aqui fazemos o primeiro ponto baixo. E eu já vou esconder esse fiozinho inicial. Volte com o marcador nele. Aqui a gente vai descer os pelinhos para que eles não fiquem enroscando nesta carreira que nós vamos trabalhar. E faça um ponto baixo para cada ponto de base, totalizando 36 até chegar na curva onde eu volto com vocês. Completados os 36 pontos da lateral, chegamos na curva, onde temos o marcador que nos indica onde vamos iniciar a contagem de pontos. Faço o primeiro ponto, devolvo o marcador, e na última carreira que nós trabalhamos com o Barroco Decor Luxo, nós fizemos entre os aumentos 17 pontos altos. Nesta carreira serão 18.
Então, já fiz aqui o primeiro, vou fazer mais 17. Completados os 18 pontos, no próximo, faça um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e coloque o marcador nele. Entre o primeiro e o segundo aumento, 18 pontos baixos. Completados os 18 pontos, no próximo, faça o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e coloque o marcador neste aumento. A partir daqui, trabalhe na curva, 18 pontos baixos, no 19º ponto, faça um aumento e coloque o marcador. Vai trabalhar dessa forma até termos os 6 aumentos na curva. Na reta vai fazer 36 pontos baixos e nesta curva vai repetir a mesma sequência de pontos que fará nesta daqui. E ao final desta carreira, corte o fio e arremate, porque na próxima carreira vamos usar o Maxcolor Rosa Candy. Ao final desta carreira, temos um total de 312 pontos. Para a próxima, nós vamos acrescentar 6 aumentos nesta curva, mais 6 nesta daqui. Então, somando 312 mais 12, ficamos com um total de 324. O bico de acabamento, ele é múltiplo de 14. Então, 324 dividido por 14 vai dar 23,14 e alguma coisa. Não deu uma conta exata. Então, se nós multiplicarmos o 23, que é o número cheio, por 14, que é o número de pontos que a gente precisa para fazer o bico de acabamento, vamos ter um total de 322. Como nós ficamos com um total de 324, vão sobrar 2 pontos. E o que a gente vai fazer nesta próxima carreira? Nesta reta e nesta, nós vamos fazer uma diminuição. Então, vamos começar? Faça o nozinho inicial. Tire o marcador do primeiro ponto. E não precisa retornar com ele, ok? E laçando a alcinha de trás, faça um ponto baixo. E mais uma sequência de 16 pontos baixos. Completada a sequência de pontos, agora vamos fazer a diminuição. Vá para o próximo ponto, introduza a agulha, laça o fio e segura. No próximo, repita. Ficamos com 3 laçadinhas na agulha, laça o fio e passa por entre todos eles. E agora faça toda a sequência de pontos até chegar no marcador, completando assim os 35 pontos baixos. A partir daqui, trabalhe nas curvas, 19 pontos baixos entre os aumentos, e nesta lateral, a mesma sequência de pontos que fizemos nesta daqui, lembrando de fazer a diminuição no centro da lateral. Vou completar esta carreira e volto para darmos início ao bico de acabamento. E lembrando que não será mais necessário colocar os marcadores, ok? Uma vez que na próxima carreira
nós não vamos fazer mais nenhum aumento. Nesta carreira, voltamos a trabalhar com Max Color Balé, com uma sequência de 10 pontos baixos. Vou iniciar logo após o último aumento da curva, também laçando a alcinha de trás. Então, vamos aqui completar 10 pontos baixos. Completados os 10 pontos baixos, faça 5 correntinhas. Pule 4 pontos baixos de base e a partir do quinto, repete a sequência de 10 pontos baixos, laçando a alcinha de trás. E 5 correntinhas. Pule 4 pontos baixos de base e a partir do quinto, 10 pontos baixos. E vai repetir esta sequência que fizemos até aqui por toda a volta. Completada a última sequência de 10 pontos baixos, faça 5 correntinhas. Alonga o fio, corta. Eu sempre deixo um pedaço generoso de fio para que a gente faça um acabamento perfeito, ok? Alonga o restante desse fio, não puxe muito, porque se você puxar, você vai fechar essa última correntinha. Passa na agulha de tapeçaria. E agora nós vamos fazer o acabamento perfeito, mas antes eu quero mostrar para vocês que sobra, olha, 1, 2, 3, 4 pontos, ok? E diferente do que nós fazemos nos outros acabamentos, esse daqui, como eu vou prender a correntinha, eu quero que ela fique com esse mesmo efeito de começo e término de correntinha. Então, o que a gente vai fazer? Vai vir neste primeiro ponto baixo, passar pelas duas alcinhas, levar o fio, deixa eu só tirar esses pelinhos daqui, vir na correntinha e voltar no ponto baixo, passando pelo meio dele e leva o fio. Desta forma fica perfeito. E agora vamos esconder esse fiozinho. Eu vou fazer da seguinte forma: eu vou passar por entre esse segundo ponto, este, e vir neste daqui. O fio escapou, deixa eu voltar na agulha. E agora sim, passar por entre alguns pontos aqui. Já é o suficiente. Vou só soltar esses pelinhos aqui. E agora pode cortar o excesso. Eu vou deixar uma pontinha para que a gente sele depois com a cola pano. Com o rosa quente, faço o nozinho inicial. Vamos vir nesse primeiro bloquinho, contar 1, 2 e a partir do terceiro ponto, laçando a alcinha de trás, faço uma sequência de 6 pontos baixos. Ajusta esse fiozinho e pode cortar o excesso. Sem correntinha de separação, laça o fio e 10 pontos altos na alcinha de 5 correntinhas.
Completados os 10 pontos altos, pule 2 pontos e a partir do terceiro, 6 pontos baixos. Sem correntinha de separação, laça o fio e 10 pontos altos na próxima alcinha de 5 correntinhas. E vai trabalhar desta forma por toda a volta. Ao final desta carreira, corte o fio e arremate, porque a próxima vamos usar o fio balé. Inicie essa carreira em qualquer um dos arquinhos. Eu vou começar neste daqui. Vou pular 2 pontos de base nessa sequência de 6 pontos baixos, laçar a alcinha de trás e fazer 2 pontos, um neste daqui e o outro no próximo. Laçar o fio e no arquinho onde temos 10 pontos altos, vamos trabalhar laçando a alcinha de trás, um ponto alto e uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha. Assim você vai trabalhar em todos os pontos altos. Completados os 10 pontos altos intercalados com correntinha, saindo do arco para a sequência de pontos baixos, não faça nenhuma correntinha. Pule 2 de base, faça um ponto baixo no próximo e outro no seguinte. Sem correntinha de separação, laça o fio e vá para o próximo arquinho com 10 pontos altos e faça 10 pontos altos intercalados com uma correntinha, laçando a alcinha de trás. E vai trabalhar desta forma por toda a volta. Ao final desta carreira, corte o fio e arremate, e eu volto para darmos sequência à última carreira do bico de acabamento. Antes de darmos início à última carreira do bico de acabamento, penteie os pelinhos do tapete para baixo, para que não dificulte a execução desta última carreira, ok? E com o multicolor Premium Bailarina, faça o nozinho inicial e vamos começar no último ponto do arquinho anterior. Então, vem no último ponto, laça a alcinha de trás e faz um ponto baixo. E agora nós vamos fazer 2 pontos altos triplos fechados juntos. Eles vão cruzar, ok? Então, laça o fio 3 vezes. E aqui nós temos a primeira carreira que dá início ao bico de acabamento. Vem no primeiro ponto, desce na carreira abaixo, introduz a agulha antes do ponto e sai depois dele, desta forma. Dobra a peça, que fica muito mais fácil de você executar este ponto. Laça o fio, passa pelo ponto, esse ponto está bem apertadinho, alonga, laça, tira 2, 2, 2 e deixa 2 na agulha. Laça 3 vezes novamente. Agora conte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo, introduz a agulha antes dele, sai depois. Laça o fio, passa por ele, alonga. Laça, tira 2, laça, tira 2, 2 e os 3 últimos, ficando assim. Agora vamos fazer uma sequência de pontos neste arquinho que temos a seguir. Só que antes, tome cuidado com o seguinte, nós temos aqui atrás, bem escondidinho, esse primeiro ponto alto. Se você deixar assim, você vai meio que esquecer de trabalhar esse ponto. Então, desça a agulha e tem aqui um ponto, tá? Vem na laçadinha de trás desse ponto e faça um ponto baixo, que vai ficar bem escondidinho. Laça o fio novamente, pule a correntinha que nós fizemos de intervalo, vá no próximo ponto e faça um ponto alto, laçando sempre a alcinha de trás, tá? E faça um picô, 3 correntinhas,
volta no ponto, laça essas duas alcinhas dele e faça um ponto baixo. Laça o fio novamente, pula a próxima correntinha, no ponto alto, laçando a alcinha de trás, faça um ponto alto, 3 correntinhas e o picô. Laça o fio, pula a correntinha, no próximo ponto, um ponto alto, 3 correntinhas e um picô. Laça o fio, pula a correntinha, no próximo, um ponto alto, 3 correntinhas e forma o picô. Nós já preenchemos 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos no centro do arquinho. O que a gente vai fazer? Desta vez, trabalhar na correntinha. Então, laça a alcinha de trás da correntinha e faça um ponto alto, 7 correntinhas. Deixa eu descer um pouquinho a peça. Volta no ponto alto, forma o picô com um ponto baixo e vai ficar assim. Laça o fio, volta no mesmo ponto e faça um ponto alto, 3 correntinhas e forma o picô. E da mesma forma que fizemos do lado de cá, no próximo ponto, faça o ponto alto, ficando assim a parte central, ok? Agora, nós vamos descer esta mesma sequência que subimos aqui. Então, saindo desse ponto alto, forma o picô. Laça o fio, pula a correntinha. Então, a partir daqui, a gente começa a pular a correntinha novamente. No próximo ponto, faça um ponto alto, 3 correntinhas e o picô. Pula a correntinha, no próximo, um ponto alto, seguido de um picô. No próximo, um ponto alto. E este ponto alto, nós não vamos fazer um picô nele, porque é exatamente a sequência que fizemos aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4 com picô, que já temos os 4 aqui. Então, vem no último ponto, pulando a correntinha e faz o ponto baixo. E vai ficar assim, ok? Agora, vamos repetir a mesma sequência que fizemos aqui por mais uma vez e depois vocês seguem por toda a volta. Então, vamos lá? Opa, desmanchei o ponto. Então, laça o fio 3 vezes. Vem nesse primeiro ponto, desce na carreira anterior, introduz a agulha antes do ponto e sai depois dele. Dobra a peça. Laça o fio, alonga, tira 2, 2, 2, ficaram 2. Agora, laça o fio 3 vezes novamente. Volta na base e conte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo, introduz a agulha antes dele, sai depois. Vou tirar esses pelinhos da frente. Laça o fio, passa por entre ele, alonga. Tira 2, 2, 2. Sobraram os 3, laça e passa pelos 3. Completamos assim os 2 pontos altos triplos cruzados. Isso que é uma trava-língua, né? Agora, desça esse ponto, fazendo desta forma, para que você não perca esse primeiro ponto alto. Então, laça a alcinha de trás do ponto alto, faz um ponto baixo. Laça o fio, pula a correntinha no próximo, um ponto alto. 3 correntinhas. E forma o picô. Laça o fio, pula a correntinha no próximo, um ponto alto. 3 correntinhas e forma
o picô. Laça o fio, pula a correntinha no próximo ponto, um ponto alto, 3 correntinhas e forma o picô. O último ponto, antes de chegar na parte central. Um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Opa, um ponto alto não, e um picô. Um ponto alto, 3 correntinhas e forma o picô. Chegamos na parte central. Na correntinha, faça um ponto alto, 7 correntinhas. Volta no ponto alto e forma o picô. Laça o fio novamente, volta no mesmo ponto e forma o ponto alto, seguido de um picô. Laça o fio. Desta vez, como nós trabalhamos na correntinha, vá direto para o próximo ponto e faça um ponto alto, seguido de um picô. E agora, a gente vai descer deste lado do arco a mesma sequência que nós subimos. Então, a partir daqui, pule a correntinha e faça um ponto alto, seguido de um picô. Pula a correntinha, um ponto alto e um picô. Pula a correntinha, um ponto alto. Como nós já preenchemos 4 pontos altos seguidos de picô, esse último a gente não vai fazer picô. Pula a correntinha e um ponto baixo. E é muito lindo esse bico de acabamento, concordam? Então, agora repita por toda a volta a mesma sequência que fizemos nestes 2 arquinhos. Completado o último ponto, alonga o fio e corta. Alonga o restante deste fio. Passa na agulha de tapeçaria. Nós temos aqui o ponto baixo que a gente fez antes de iniciar toda... Deixa eu só tirar esses pelinhos da frente. Temos aqui o ponto baixo que fizemos antes de iniciar toda a carreira. Pulo o ponto baixo. Vamos aqui nesta junção dos 2 pontos altos triplos e passar o fio. Traz ele de volta. Neste último ponto, pega essas 2 alcinhas dele. Venha no ponto baixo que a gente pulou. Passa no meio, ajusta o fio e completa o ponto. Ficando assim com acabamento invisível. Vire a peça. E agora, vamos esconder esse fiozinho. Eu vou trazer ele até aqui embaixo, tá? Vou fazer o mesmo com este daqui. Vou desmanchar esse nozinho e pode ficar tranquilo que não vai desmanchar o seu ponto, ok? Passe na agulha de tapeçaria e faça o mesmo caminho que fizemos com o outro. Este daqui eu vou passar em alguns pontos para o lado de cá. Não precisa passar muito. Opa, escapou da agulha. Já aqui já é o suficiente. E agora este daqui. Que eu vou passar para o lado de cá. Também já é o suficiente.
Pode cortar o excesso, deixando só uma pontinha, para que a gente sele com a cola pano. E é só aplicar a cola nessas duas pontinhas. E dessa forma, você vai fazer os demais acabamentos. É só aguardar o tempo de secagem da cola. Enquanto aguardamos a secagem da cola, vamos fazer os lacinhos. Você pode fazer ele no Premium ou mesmo no Max Color. Vou fazer com o Max Color Candy Color. Faça 8 correntinhas. Pula a primeira e a partir da segunda faça 2 pontos baixos, 3 meio pontos altos, um para cada correntinha de base. Um baixo e um baixíssimo, ficando assim. Uma correntinha de separação e mais 8. E nessas 8 correntinhas, vamos repetir a mesma sequência que fizemos aqui. 2 baixos, 3 meio pontos altos, um baixo e um baixíssimo. Corta o fio, corta um pedaço grande, porque a gente vai circular o nosso lacinho. Esse daqui eu vou esconder por entre alguns pontos nesta perninha aqui do lacinho. Não precisa esconder muito, porque a gente vai fazer uma colagem desse lacinho, tá? Corto o excesso. E agora vamos fazer a outra parte do lacinho. Faça 22 correntinhas. Pula a primeira, a partir da segunda, em cada uma das correntinhas, faça 2 pontos baixos, 2 meio pontos altos, 3 altos, dois meio pontos altos e uma sequência de 3 baixos. E agora vamos repetir a mesma sequência que fizemos do lado de cá. 2 meio pontos altos, 3 altos, dois meio pontos altos e finalizar com 2 baixos. E vamos fazer agora do outro lado. Então, neste último, faça mais 2, só para a gente fazer a voltinha, ok? E aqui, mais um ponto baixo. E já vamos escondendo este fiozinho inicial, ficando assim este cantinho. Terminei aqui com 2 meio, fiz um baixo, mais um para fazer toda a sequência. No canto, para fazer a curva, fiz mais 2, e este daqui é o espelhamento deste daqui. Então, agora, laçando sempre as 2 alcinhas desse lado aqui da correntinha, tá? E faça neste lado a mesma sequência que fizemos do lado de cá.
2 baixos e mais um neste daqui. Não vou fazer 2 porque a correntinha inicial já faz a vez do ponto baixo. Corto o fio, alonga e vamos fazer aqui o acabamento. Quando nós fecharmos aqui, a gente já traz esta outra pontinha aqui para fazermos esta união. Ajusta e leva o fio. Passe mais uma vez. Depois a gente vai cortar esse fiozinho aqui. Agora vamos juntar as perninhas no lacinho. Então, passa esse fio na agulha de tapeçaria. Introduz aqui nesta correntinha, que tá bem no meio entre os dois. E vai passar aqui no meio do lacinho. Nós temos aqui 3 pontos baixos. Vai vir no segundo. Pode tirar o fio da agulha. E agora, nós vamos passar, vou tirar esse fiozinho daqui, pelo meio dele, olha, aqui e aqui no meio das perninhas. Ajusta, aperta bem, tá? E passe mais algumas vezes. Não precisa passar muitas vezes, porque a gente vai aplicar uma pérola aqui no meio, tá? Então, eu vou passar só mais 2 vezes. Pronto, já é o suficiente. Aqui atrás, eu vou dividir esse fio ao meio, vou até cortar um pedaço, porque ficou muito grande. E também vou fazer o uso de uma agulha mais fina, porque eu vou passar uma pérola. Traga o fio aqui para frente, e o mais próximo que você conseguir, sempre no centro, tá? E agora, aplique uma pérola. Saia do outro lado. Ajusta bem a pérola. E este fiozinho que está no meio, passa por entre essas 2 pontas, porque vamos dar o nozinho e ele vai ficar aqui escondidinho. Veja se a pérola ficou certinha, tá? Dê mais 2 nozinhos. Pode cortar o excesso de fio. E o nosso lacinho está pronto. Com o lacinho pronto, vamos fazer a aplicação, que eu vou colar bem em cima desta cicatriz que fica entre as carreiras. Por mais que a gente faça perfeito, sempre fica uma marquinha, não é? Então, eu vou posicionar entre esses dois. Deixa eu tirar esses espelhinhos de cima. Esses 2 motivos que ficam bem aqui em cima, olha. E vou colar aqui. Vou deixar essa perninha mais pra cá e esta mais pra cá. Assim. Então, vamos lá? Vou passar a cola bem só aqui no meio. A pistola tá bem quente, tá? Então, eu vou passar bem aqui no meio. E vou aplicar. Pressiona alguns segundinhos. Pronto. Agora, eu vou colar o restante. Eu não quero que ele fique assim, achatado. Então, eu vou fazer com que ele fique assim, mais bonitinho. Então, eu vou colar só até aqui, ó. E pressiono só... Deixa eu colocar a maquininha aqui. Assim, ó. Maquininha não, a pistola, né? E seguro esta parte de dentro. Já colou, agora vamos para o outro lado.
a mesma coisa. Vou passar a cola. Só até onde eu quero que fique. Vou pôr o meu dedinho aqui dentro. E segurar. Desta forma, o lacinho fica mais bonito. Agora, vamos colar as perninhas. Posiciona bem da forma que você quer e segura. Já está colado. Agora, vamos para o outro lado, fazer a mesma coisa. E o lacinho está aplicado. Fica a seu critério colocar na mesma direção do outro lado. Vou posicionar um só para vocês verem como é que fica. E aí, você vai colocar no último aumento, bem aqui assim. Eu coloquei apenas um, mas se vocês quiserem colocar dois, um de cada lado, também fica muito lindo. Mas eu vou deixar com apenas um lacinho, ok? E assim eu finalizo mais essa videoaula feita com todo o meu carinho para vocês. Espero que tenham gostado, que consigam fazer. Fazendo a peça, por favor, me marque nas redes sociais para que eu possa compartilhar o seu trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe seu like, me siga nas redes sociais. Um beijo carinhoso e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!